Em 21, esse direito é cancelado, temporariamente exíguo. Não pode, a partir desse momento ficam proibidas a organização de frações internas. Tomar essa medida em 1921, como foi tomada, significou fundamentalmente, vai significar mais adiante, reforçar a posição que o Stalin vai defender do partido único, monolítico, em que a posição da direção tem que ser respeitada, independente do que as pessoas pensem ou deixem de pensar. A ideia de um partido que tem uma direção que define uma determinada estratégia, define determinadas políticas, e essas políticas têm que ser conduzidas, têm que ser desenvolvidas por todos, sem contestação. A ideia do partido único, e o Trotsky e o Lenin participaram disso. Não estou dizendo aqui que a proibição das frações foi o resultado de uma... A proibição das frações foi uma política adotada pelos dirigentes, principais dirigentes do partido, que tem uma implicação extraordinariamente grave sobre o futuro do partido. O futuro da democracia, que é. E a segunda medida aqui foi a repressão aos marinheiros de Kronstadt. Kronstadt é uma base de marinheiros revolucionários que tinham sido, ao longo do tempo, fundamentais na história da Revolução Russa, e onde havia muitos anarquistas entre esses marinheiros de Kronstadt, mas não é de dizer que eles fossem todos anarquistas, e que são reprimidos duramente de novo, pelo Lenin, pelo Stalin. Eu diria que essas duas coisas aqui, que ocorrem em 21, criam um problema, digamos, sério para a vida futura do país. Ela divide, ela cria uma espécie de fissura, interior. Bom, mas finalmente a guerra civil acaba e tem início, a partir de 21, o chamado período da NEP, nova política econômica. Esse período é um período marcado por duas coisas importantes. Primeiro, um extraordinário florescimento cultural. Eu gosto sempre de chamar isso aqui de a Renascença Vermelha, né? Do mesmo jeito que houve a Renascença italiana lá no século XV, né? XII, que é aquele período que a arte, a cultura entra numa espécie de floração máxima, né? Aqui também houve isso. Esse período da história da Rússia, da Revolução Russa, é um período de uma riqueza cultural extraordinária. Eu tenho a impressão que, se a gente fosse falar disso aqui, a gente fica horas falando sobre o que aconteceu aqui do ponto de vista cultural. É como se, durante esse período de 7 anos aí, da NEP, que é o período em que a Revolução, mais ou menos, teve um certo alívio, esse alívio incentivasse uma espécie de liberdade criativa em altíssimo nível de qualidade de expressão. Isso de um lado. Do outro lado, a NEP significou o que o Lenin chamava de dar um passo atrás para dois adiante. Foi um recuo econômico, a liberação da possibilidade de alguns negócios serem conduzidos segundo as regras do mercado, pequenos e médios negócios, sobretudo no caso da agricultura, uma liberalização maior da produção da grande, aquilo que se chama de kula, né, russo. Kula, que é o camponês rico.
houve um processo de enriquecimento de uma certa camada de camponeses durante o período da NEP. Então, a NEP é, do lado cultural, extraordinariamente criativo, e do lado econômico, um recuo. Há formas híbridas de produção meio socialista, meio capitalista. Só que o período desse período da NEP é também um período marcado por uma extraordinária luta política. E eu vou defender aqui uma tese que é essa luta política que se estabeleceu aqui explica muito do que aconteceu na Revolução. Tem um episódio importante aqui que é a morte do Lenin, né? O Lenin morre em 1924. A morte dele, que era a liderança mais reconhecida, abre um momento, um período de disputa política. Há vários grupos aqui, quer dizer, havia a chamada oposição operária. Por exemplo, havia uma grande liderança aqui, que é uma mulher chamada Alexandra Kollontai, né? Oposição operária. Havia a oposição de esquerda, que é o Trotsky. E outros. Havia um grupo chamado direita, que é o Bukharin. Chamado de direita. Posição de esquerda, direita. Havia um grupo mais próximo do Lenin, que é o grupo Zinoviev,